Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que seja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é sábado, dia 12 de abril de 25. Bom fim de semana aí pra você. Esses dias, por causa da história das tarifas do Trump, eu recebi aqui muitas mensagens sugerindo que comentássemos a respeito da China. Muita gente perguntando: André, mas afinal de contas, a China é ou não é uma superpotência? Qual que é a da China? As pessoas escreveram assim: poxa, eu ouço você comentar que a China é um país miserável, mas o que a gente vê por aí na mídia meio que mostra outra coisa. Como que é isso aí, né? Bom, isso merece um assunto. Isso é um assunto que merece um vídeo inteiro, claro. Não é um assunto tão simples, né? É aquela coisa de. É um assunto cheio de sutilezas. Você deve saber que a Revolução Cultural Chinesa, feita pelo Mao Tse-tung, foi um processo de aprofundamento do socialismo, do comunismo na China. E foi a radicalização do regime. Foi o momento em que eles decidiram, falaram, não, vamos atingir esse negócio de comunismo aí, haja o que houver. Só que nessas, estima-se que eles mataram mais ou menos, não há números oficiais, é claro, mas as estimativas mais conservadoras são 60 milhões de mortos na China. Só na China, tá? E no teto eu já vi números tipo 85 milhões, 90 milhões. É alguma coisa entre 60 e 90 milhões. Pessoas que foram mortas, foram massacradas pelo regime no seu período de aprofundamento, digamos assim. Claro que isso chegou uma hora que se tornou insustentável, eles tiveram que parar com a Revolução Cultural, levaram os responsáveis pela Revolução Cultural aos tribunais, né? Inclusive a viúva do Mao Tse Tung foi levada aos tribunais. Se não me engano, foi condenada à morte. Os comunistas são assim, né? Eles se matam numa boa. E depois acusam os outros de serem genocidas. Mas enfim, quando acabou a Revolução Cultural e a China ela meio que ela tava meio. Sabe uma pessoa que toma uma pancada na cabeça e ela fica meio atordoada, ela não sabe muito bem o que fazer e tal. Então, por absoluta falta de opção, a China começou a permitir que uma empresa ou outra se estabelecessem em regiões específicas, em regiões bem delimitadas lá do território chinês. São regiões como a nossa Zona Franca de Manaus, tá? São regiões em que, vou colocar de uma maneira bem simplista, tá? Não é exatamente isso, mas para facilitar a conversa. São territórios, digamos, em que a lei do Partido Comunista não vale muito. Vale, mas não vale muito. Ou não vale tanto quanto vale nos outros lugares. Ou vale de uma maneira diferente. Tá? Acho que a melhor forma de dizer é essa. Nessas zonas, nesses territórios específicos, dentro do território chinês, você tem. A lei ela é um pouco diferente. Tá? São as chamadas zonas autônomas, regiões autônomas. Em que sentido? No seguinte sentido. São regiões em que, se você quiser, você pode ir lá e estabelecer uma empresa. Tá? Mesmo você sendo estrangeiro, mesmo você sendo um maldito capitalista, eles aceitam. Isso começou por volta, acho que, eu não se não me engano, foi década de 70. Tá? Por que a China fez isso? Porque ela saiu muito machucada da Revolução Cultural. Muito machucada. Então ela estava assim, numa situação desesperadora e, para falar bom português, ela abriu as pernas. Um tiquinho, mas abriu. Nessa, inclusive, que, por exemplo, a Coca-Cola se instalou lá. Tem até uma música muito famosa, foi muito famosa na década de 80, que dizia: agora a China bebe Coca-Cola. E realmente, durante aquele período, a Coca se instalou lá e foi um período de grande chacoalhão no mundo socialista, porque os esquerdistas do mundo todo ficaram meio chateados, né, com essa história de que agora a China bebe Coca-Cola. Mas era muito tímido, na verdade.
A Coca, ela se instalou lá, não era a China, ela era ainda mais agrícola do que ela é hoje, enfim, era um país infinitamente mais pobre. Hoje ela ainda é pobre, era muito mais pobre. Às vezes eu acho que a Coca-Cola foi para lá numa iniciativa mais de marketing do que de ganhos realmente, tá? De novo, nós estamos falando aí da década de 70, 80, era outro mundo. A China então ela estava tentando encontrar um caminho, porque assim, bom, se não vai ser o socialismo do Mao Tse Tung, o que a gente vai fazer da vida, né? Só que o problema é que a população chinesa sempre foi muito grande. E as demandas sociais, elas cresceram numa velocidade maior do que a competência dos burocratas em resolver os problemas. A China foi se tornando um país cada vez mais e mais e mais difícil de se viver, porque é um país miserável e, além de tudo, um país em que a opressão é absoluta. Se você acha que viver no Brasil, no regime ditatorial no qual vivemos hoje, é sufocante, você precisa ver o que é viver num regime comunista chinês, né? Que é um regime em que se você tiver o primeiro filho, o segundo filho ele vai ser abortado até o 9º mês de gravidez. Era assim que a coisa funcionava e, se não me engano, em alguns casos ainda isso acontece. Era um horror, né? Era um horror. Então, os governantes chineses eles foram ficando numa situação cada vez mais difícil. Tá? Estamos falando aí período década de 80, meados para o fim. Eles foram ficando numa situação cada vez mais difícil, porque o povo estava de saco cheio. Você não ter liberdade, mas ter dinheiro é uma coisa. Agora você não ter nem dinheiro, nem liberdade, nem nada. Essa era a situação dos chineses. Esse desconforto, essa desgraceira toda, ela chegou ao seu ápice em 1989. Em 1989 o povo não aguentou mais isso, essa situação, essa indefinição, essa incompetência dos líderes em promover alguma coisa boa para o país, para o cidadão. E aí os chineses foram para a rua. Foram protestar, foram pedir, em primeiro lugar, por liberdade. Não foram pedir por dinheiro, não foram pedir por nada disso, foram pedir por liberdade. Embora a pobreza fosse total. Porque, é claro, num regime como esse, chega uma hora que você percebe, não, realmente a liberdade é o que faz mais falta. Né? Porque pão a gente já não tem mesmo, então, agora, pão você não consegue fabricar do nada. Né? Você precisa ter a máquina. Agora, a liberdade você consegue. Você consegue, dá para fazer. Né? Não precisa ter máquina, não precisa ter capital instalado, não precisa nada para ter liberdade. É só o desgraçado que manda no partido se tocar e parar de encher o saco dos outros, que pronto, a liberdade vai acontecer. O povo foi à rua, brigou por isso, e o governo chinês reagiu muito mal, de uma maneira muito violenta, e matou muita gente. Tá? Tanto é que esse episódio de 1989, que anda muito esquecido, né? Ninguém fala mais disso, mas aqui neste canal, este velho diabo que vos fala continuará lembrando desse episódio enquanto viver. Foi o massacre da Praça da Paz Celestial. Massacre da Praça da Paz Celestial. Procure isso, se você nunca ouviu falar. Teve até uma foto muito famosa que virou o símbolo do massacre da Praça da Paz Celestial, que foi um chinês que estacionou na frente de um tanque. Ele parou na frente de um tanque do exército e o tanque desviando e o rapaz cercando. Eu não sei se no fim o tanque passou por cima dele ou não, mas foi isso que aconteceu. Enfim, o massacre da Praça da Paz Celestial foi um evento que chacoalhou muito o mundo. Isso foi 89, tá? Foi antes do fim da União Soviética. A China ficou muito mal. Muito mal e os governantes ficaram muito preocupados. Porque
eles perceberam o seguinte, que você não controla. Se você pegar uma turba de 1 bilhão e pouco de habitantes, você não vai segurar. Ali eles quase perderam o controle. Não chegaram a perder por muito pouco. Então os dirigentes, eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa urgentemente, porque senão eles iam acabar sendo guilhotinados pelo povo, cedo ou tarde. E nessas eles decidiram aprofundar as apostas, aumentar as apostas. Lembra que eu falei das zonas neutras, das regiões autônomas, né? Eles decidiram aprofundar, aumentar as apostas em novas zonas autônomas de indústria. Expandir esse conceito para regiões maiores, para regiões mais bem localizadas, com fácil acesso ao mar, etc. e tal, na esperança de que indústrias, assim como a Coca-Cola foi, outras também fossem e se instalassem lá. Com isso, geraria algum emprego industrial que tem uma qualificação melhor, um valor agregado maior do que o emprego agrícola, né? Pelo menos falando do emprego agrícola estilo chinês, aquela coisa bem século III a.C., né? Tudo muito rudimentar. E essa foi a aposta do Partido Comunista. Por mil circunstâncias, não vem ao caso aqui detalhá-las, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, essa ideia e essa abertura, digamos, da China, ela veio num bom momento para os Estados Unidos. Um momento em que os Estados Unidos olharam e falaram, isso vai quebrar um galho, hein? Essa abertura chinesa vai quebrar um galhão pra gente. E aí os Estados Unidos começaram a se instalar na China. Como que funciona esse sistema chinês? Esse sistema chinês é o seguinte, a Coca-Cola ela não é dona de absolutamente nada. Na prática ela não é dona de nada pelo seguinte, oficialmente o controle da Coca-Cola China pertence ao Partido Comunista. Na China o Partido Comunista está acima do Estado, tá? Então o controle acionário da operação pertence ao Partido Comunista. As terras também são do Partido Comunista. Então, quando uma fábrica da Coca-Cola se instala na China, embora oficialmente a Coca-Cola americana seja dona de 49% do negócio, e o Partido Comunista é dono de 51%, na prática, perceba que o partido é dono de tudo. Por quê? Porque na China não se compra e não se vende terrenos. Todos os terrenos são do partido. Então, o que o partido faz é dar à Coca-Cola uma concessão para que ela construa uma fábrica sobre um terreno. Ou seja, a Coca-Cola, ela é, para usar uma linguagem aqui que é cara ao pessoal do direito, ela na verdade não é nem que ela tenha propriedade, ela tem a posse da fábrica a título precário. Porque se amanhã depois o Partido Comunista cismar e falar show Coca-Cola, ela vai fazer o quê? Ela construiu em cima do terreno do partido. O terreno não é dela. Ela vai ser obrigada a deixar tudo. Então, na prática, o partido é dono de tudo, né? O capitalista ocidental, ele entra basicamente com know-how, com expertise, com a racionalidade econômica, né? Agora, quem vai dar as cartas realmente é a China, é o partido. O fato é que aí nós temos uma situação meio de... é uma simbiose, né? Porque, veja, hoje em dia para a Coca-Cola, por exemplo, ou para a Nike, ou para a Apple, é muitíssimo conveniente estar instalado na China. Por quê? Porque na China você não tem legislação ambiental, na China você não tem legislação trabalhista, na China você não é obrigado a pagar um valor mínimo de X para o trabalhador. Então, a ausência de restrições, como há no Ocidente, acabou sendo um incentivo para que as indústrias fossem para a China. E para o chinês, foi também um bom negócio, porque, veja, antes ele ganhava nada, de repente ele passou a ganhar $1 por dia, então começou a haver um êxodo do campo para as cidades, a China se urbanizou muito, né? Agora, todo esse jogo, repara que tudo é muito amarrado nele.
Porque, por exemplo, os Estados Unidos, não digo nem os Estados Unidos, vamos dizer assim, a Apple, ou a Coca-Cola, ou a Disney, ou quem fabrica qualquer coisa lá. Como eu falei, ele não é dono de 100% do negócio. E se na verdade o Partido Comunista quiser chutar o cara para fora, chuta. Sem problema nenhum. Por outro lado, a China continua sendo um país paupérrimo e extremamente miserável. As estatísticas, para você ter uma ideia, as estatísticas oficiais dizem que o PIB per capita da China é que assim, a imprensa, um breve parênteses aqui, a imprensa ela gosta de ficar incensando a China, porque a imprensa, coitadinha, ela é órfã, né? Ela gostaria que existisse ainda a União Soviética, talvez, e como não tem, então ela se apega ao que de mais próximo existe. E fica nessa, chupando a bota da China, porque a China é uma potência e blá blá blá. A China é uma potência? Depende, ela tem um PIB muito alto, 18 trilhões de dólares, só que o PIB per capita dela, quer dizer, o PIB dividido pela quantidade de habitantes, é mais ou menos igual ao do Brasil, 11 mil dólares. Quer dizer, isso segundo as estatísticas oficiais, de lá e de cá. Sabe Deus quem é mais pobre, nós ou eles, né? A Ilha da Caveira ou a China. Então, quer dizer, tá longe. Para te dar uma métrica, assim, o PIB per capita dos Estados Unidos é 80 mil dólares. Da China é 11. Igual ao do Brasil. Não tem nem como pensar em comparar uma coisa com a outra. Eles não têm mercado interno muito pobre, né? Eles não têm capital. O capital ao qual eles têm acesso é o capital americano. A China é uma criação americana. Assim como várias outras porcarias que os Estados Unidos criaram no mundo, a China é uma delas. É uma invenção maldita do dinheiro americano que transferiu parte do seu capital para o território chinês. Então a China se transformou numa grande oficina. Quem vê de fora pensa que é a China propriamente que faz. Só que não é. Tudo que acontece lá dentro tem algum estrangeiro envolvido, né? Eu costumo brincar que assim, a China é mais ou menos como aquele sujeito metido a besta. Você vê ele andando na rua, ele está andando numa Lamborghini. Só que na verdade a Lamborghini é do cunhado dele, não é dele. Ele pegou para dar uma volta. Você vê assim e fala, nossa. Só que a Lamborghini é do cunhado, não é dele. A China é isso. Então, sobre o assunto das tarifas e tal e coisa, o fato é o seguinte. Os Estados Unidos dependem visceralmente da China. Por quê? Porque ele não vai encontrar em nenhum outro lugar gente disposta a trabalhar por tão pouco. Verdade é essa. E nos Estados Unidos, meu caro, se um empregado seu espetar o dedo num parafuso, ele te processa em 250 trilhões de dólares. Ele ganha, ele te quebra. Na China não. Na China, se o cara cair lá dentro do tanque de ácido na fábrica, tudo bem. Põe em outro lugar e vida que segue, né? Então, os Estados Unidos se beneficiam muito da China. E a China também dos Estados Unidos. Na verdade, a China é basicamente uma filial dos Estados Unidos no Oriente, né? Aquele PIB que eu falei de 18 trilhões de dólares, você pode tranquilamente incorporá-lo em termos contábeis ao PIB americano. Pega o PIB americano, soma o PIB chinês, isso é o PIB verdadeiro dos Estados Unidos. Na verdade, não é que os Estados Unidos têm PIB de 20, a China, sei lá, de 18, não sei. Não, na verdade é tudo dos Estados Unidos, né? Ele simplesmente fabrica as coisas no território chinês, mas o capital não é chinês. E lembre-se que capital é tudo, né? Capital é o quê? São as ferramentas necessárias para você produzir mais com menos esforço, com menos custo. Então, não se deixe enganar pela mídia falastrona, pela mídia das viúvas da União Soviética. A China é um bando de miseráveis que anda de Lamborghini emprestada do cunhado. É basicamente isso, tá? Nada mais. Enfim, dúvidas, comentários que você tiver, por favor, fique à vontade aqui embaixo. Gostaria de ouvir suas impressões também a respeito, tá bom? Um abraço, bom sábado, bom descanso e a gente se fala. Até mais.